elaborar e criar um material sobre um conteúdo e uma chamada fake news que tem se espalhado com uma facilidade muito grande. E tem tudo a ver com o meu conteúdo, tem tudo a ver com o conteúdo de física, tudo a ver com esse conceito, então seria interessante vocês também ter esse conhecimento. Há algumas, 2 semanas eu tenho percebido uma diferença no momento que eu vou em alguns supermercados, que eu vou em algumas lojas, onde o pessoal responsável por medir a temperatura logo na entrada tem mudado uma característica que era muito simples, que era medir a temperatura a partir de um termômetro, nesse caso, tá? Mas usando a testa das pessoas para medir a temperatura, que é a recomendação mais viável. E elas começaram a medir a temperatura a partir do pulso. Primeiro momento até eu estranhei. Bem, pensei, pode ser alguma orientação, alguma coisa, mas aí acabei percebendo que infelizmente essa orientação foi recomendada, me parece bem certo, por uma fake news, uma mentira que acabou se espalhando, tá, com uma facilidade muito grande pela internet. Essa fake news, ela vem de informações de Facebook, principalmente grupos de WhatsApp, e aqui no Brasil, pelo menos, surgiu há algumas semanas com uma ideia bem simples, que é o mesmo texto que está colocado assim. Uma enfermeira australiana disse que parou de medir a temperatura das crianças, das pessoas, a partir da testa, porque ela tinha, isso não era recomendável. Entendeu? Isso, e as temperaturas deveriam ser medidas a partir do pulso. Notem que isso sempre começa com alguém muito distante, é um primo, de um tio, do vizinho do teu açougueiro. É sempre meio assim. E detalhe, essa situação não é só do Brasil, é uma situação praticamente mundial, porque todos os países estão enfrentando a mesma pandemia, com medidas iguais, em grande parte deles, tá? E as mesmas medidas adotadas aqui são adotadas em outros lugares e, por consequência, também temos as mesmas mentiras espalhadas. Então, a mentira acima foi espalhada pelo Brasil e logo na minha pesquisa eu verifiquei que até abaixo essa mesma situação está colocada em espanhol. Portanto, países latinos, países que têm origem espanhola, também tem a mesma ideia, a mesma mentira sendo espalhada de uma facilidade muito grande. Bem, para explicar isso, para explicar por que esse conceito, e detalhe, isso atingiria uma glândula pineal que está no cérebro e ia causar câncer. Para explicar isso, eu tenho que explicar pelo menos 2 ou 3 conceitos de física muito importantes. O primeiro conceito que é necessário vocês entenderem é o conceito sobre temperatura. Tá? A temperatura de um corpo, que é o que esses termômetros estão medindo. A temperatura ela existe devido à agitação das partículas. A não ser que você seja uma pessoa absurdamente especial, que esteja no seu zero absoluto, que é menos 273,15, abaixo de 0 graus Celsius, abaixo de 0, todos os objetos, todos os átomos vibram. E detalhe, maior a temperatura, como o próprio GIF está mostrando, maior a temperatura, maior é a agitação das partículas. Note que as partículas vermelhas, aquecidas pelo fogo, estão mais agitadas do que as partículas azuis. Então, a temperatura de um corpo mede-se pela energia cinética, que é a energia de agitação. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior é a agitação dessas partículas. Esse é um dos conceitos essenciais para entender isso. Bem, quem já viu o desafio sobre fogo ou aqueceu qualquer objeto no fogo, percebe que todo objeto aquecido sob certas condições ele emite luz visível. Tá? Note que no próprio desafio sobre fogo, ou os ferreiros, coteleiros, utilizam o aquecimento dos objetos para deixar eles mais maleáveis, porque as partículas estão agitando mais, a ligação entre elas fica um pouco mais fraca, e é mais fácil você moldar a ferramenta, moldar a faca, moldar o objeto aonde eles estão querendo criar. Então, um objeto aquecido, ele emite luz. É importante, detalhe, todo objeto aquecido emite determinado tipo de luz, mas um objeto aquecido, sob certas temperaturas, ele emite luz visível. À direita, você pode notar essa barra de aço.
ela está emitindo luz na sua ponta, onde foi aquecida, e não no seu corpo, onde ainda permanece com temperatura mais amena. E aí vamos ao segundo conceito importantíssimo, que é o conceito do que é a luz visível. A luz, ela é uma onda eletromagnética. Tá? Existe uma faixa de onda eletromagnética, desde as ondas que têm uma frequência muito baixa, que são, por exemplo, frequências de rádios AM, frequências de micro-ondas, até subindo a sua frequência, aumentando, e de repente, entre o 10 na 14 e 10 na 16 de Hz, que é a medida de frequência, existe uma faixa de luz onde as pessoas enxergam. Nós visualizamos essas faixas de luz. Essa é chamada faixa de luz visível. Acima disso, existem aí outras ondas, aí sim as radiações ultravioletas, UV, raio-x, raios gama, e abaixo disso existem raios infravermelhos, micro-ondas, onda de rádio e por aí vai. Bem, então o ser humano consegue enxergar uma pequena faixa de luz visível, uma pequena faixa que vai desde o vermelho até o violeta. Abaixo do vermelho é infravermelho, acima do violeta chamamos de ultravioleta. Detalhe importantíssimo, nessas ondas eletromagnéticas, onde está a luz, existem as ondas radiação ionizante e a radiação não ionizante. E com uma delas nós devemos nos preocupar. A radiação ionizante é a radiação onde uma onda eletromagnética bate no átomo, naquela imagem lá em cima, bem bonitinha, tá? A onda é chamada ionização. Essa onda bate nesse átomo, ela pode fazer ele perder elétrons ou modificar, às vezes, também seu núcleo, tá? Onde você tem um átomo que vai sofrer uma modificação, e isso é chamado de ionização. A radiação ionizante, ela se encontra numa determinada faixa das radiações, da luz ultravioleta, tá? Tanto que uma das questões bem básicas de você usar protetor solar e não ficar ao sol sob determinadas horas do dia, porque você recebe ultravioleta, recebe radiação ionizante, que pode causar câncer de pele. Então existe uma faixa ionizante desde a radiação UV acima. E aí, obviamente, nós temos a radiação X, raios gama, raios cósmicos e por aí vai. Essa é uma faixa de radiação que, sim, essa faixa pode causar câncer. As outras radiações, e aí entra a luz, a nossa luz visível, e tanto abaixo da luz visível, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, ondas de baixa frequência, elas não são ionizantes, elas não têm frequência o suficiente para modificar qualquer estrutura de átomo. E quando você muda a estrutura do átomo, você muda a estrutura do DNA, e isso que causa câncer é mudar o núcleo do DNA, quer dizer, o núcleo das células que tem o DNA incluído dentro deles, tá? Essa modificação vai se perpetuando. Então, você tem essa faixa abaixo, tanto luz visível, infravermelho, e abaixo disso que não ioniza. Ela não tem qualquer consequência. E aí entra a polêmica dos micro-ondas. Micro-ondas é uma radiação não ionizante. A forma de micro-ondas não causa um câncer. Por mais que esse seja uma outra mentira, que se espalhe muito, mas ele não tem uma faixa de radiação que possa causar câncer. Por exemplo, ondas de rádio, que entra as ondas, por exemplo, de TV, nessas ondas de rádio também entra uma radiação, por exemplo, dos aparelhos celulares, elas são não ionizantes. Então, UV, ultravioleta, acima disso, sim, isso pode ser prejudicial à saúde. E aí o conceito essencial que nós estamos querendo atingir também. Radiação infravermelha. Portanto, a radiação infravermelha, que é o IV, e o ultravioleta, que é o UV, né? Coloque acima. Radiação infravermelha, IV, é uma radiação não ionizante, uma porção invisível do espectro eletromagnético. Nós, seres humanos, não visualizamos a radiação infravermelha. Alguns animais conseguem ter uma habilidade, olhos especiais, para poder observar a radiação infravermelha. Não é o nosso caso. A imagem colocada aqui, ela demonstra alguns conceitos importantes. Primeiro, tá? Ela capta em radiação infravermelha, que é a radiação dos objetos que estão mais aquecidos, elas se tornam um pouco mais vermelhas, e os objetos menos aquecidos, eles se tornam mais azuis. Então, note a pessoa à direita, ela tem os braços, tem o rosto, tem as mãos mais vermelhos, e note a parte dela que tem a camisa,
ou até mesmo a câmera que ela segura. Note a câmera que está totalmente azul porque ela não está emitindo uma temperatura mais alta do que o resto do corpo. A pessoa esquerda também, a parte que tem a camisa, os cabelos, não tem uma faixa de luz infravermelho tão alta, enquanto a parte do corpo tem uma faixa infravermelha alta. Então, o corpo humano emite luz infravermelho. Nós não visualizamos, mas alguns aparelhos especiais podem captar essa luz infravermelha. Mas e os termômetros? Agora vamos a um ponto importante, voltando ao início da pergunta. Os termômetros são tão absurdamente perigosos assim, a ponto de essa radiação que eles teoricamente emitem, tá, pegar fogo ou até mesmo causar câncer nas pessoas. A imagem demonstra claramente essa ideia. Tá? É só apontar um termômetro para a cidade que ela se acaba. Não. Aí vem a questão do fake news. Primeiro, os termômetros mais comuns, esse clássico que você tem no mercado, que você tem nas lojas, ele não emite luz. Esse termômetro mais simples é um termômetro que capta a luz infravermelha. Ele absorve a luz infravermelha. Ele não emite nada de encontro ao ser humano. Segundo, a luz infravermelha não é perigosa. Tá? A luz infravermelha só é absorvida pelo aparelho. Ela não é emitida por ele, bate na pessoa e volta. Esse termômetro mais comum estamos falando. Tá? A imagem lá do cachorrinho bonitinho ali mostra partes vermelhas e o termômetro vai tentar captar a temperatura a partir da análise das ondas que o corpo está emitindo. Se a onda infravermelha realmente fosse maléfica, causasse câncer, é nós que estaríamos emitindo essa onda para o resto do ambiente e não o termômetro para nós. Mas sabe o que emite onda infravermelha? Controle remoto. Adivinha, controle remoto ainda emite onda vermelha. Aqueles aparelhos que medem as faixas ali dos preços dos mercados emitem onda vermelha. O controle do ar-condicionado emite onda vermelha. Adivinha, se nós formos acreditar que um termômetro que está medindo essa onda, que não está emitindo, que ele só está medindo, e nesse aspecto ele tivesse um problema, nós teríamos que acreditar que todos os nossos aparelhos, como por exemplo controles remotos, entre outros, também estariam sendo problemáticos. Então eles não emitem. Primeiro, o termômetro mais comum não emite. Segundo, ela não é perigosa para nós. E por último, tem termômetro então que emite luz? Sim, existem alguns termômetros que mais caros. Detalhe importante: um supermercado não vai ficar comprando um termômetro muito caro. Você acha que ele vai pagar demais? Não, ele vai comprar o mais básico. O básico é aquele que só absorve a luz emitida pela pessoa. Então, se colocar esse termômetro na tua testa, colocar esse termômetro no teu pulso, ele só vai estar absorvendo a luz, não vai estar emitindo. Mas aqueles que emitem são perigosos? Não. Primeiro, eles nem emitem onda vermelha, eles trabalham com um raio laser, que não é uma luz que não é prejudicial. E segundo, aquela ideia básica lá no começo, que seriam perigosos, entendeu? Que atingiriam uma glândula pineal. Primeiro, a glândula pineal fica na metade do cérebro. Nota nessa imagem aquele pontinho escuro ali no meio. Teria que atravessar todo o nosso cérebro. Então ela teria que queimar todo ele antes mesmo de atingir ela. É um absurdo imaginar que aquilo vai atingir a glândula pineal e vai causar câncer em alguém. É ridículo do ponto de vista tanto físico quanto biológico. Mas como qualquer fake news, a fake news é muito mais fácil espalhar ela, muito mais rápido, porque a ideia do medo, o medo se propaga muito rápido, mas demora um bom tempo de pesquisa e um bom tempo de explicação, como é esse vídeo, tá? Para você poder explicar tudo. É isso então, e muito obrigado.